Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Ela trará dicas para uma boa produção textual. Vamos aprender juntos? Nós já aprendemos que um texto tem que estar bem estruturado. O que isso significa? Ele tem que ter boas ideias, ideias claras, porque quando um texto está bem construído, as chances do leitor, quem vai ler aquele texto, compreender melhor o que está sendo dito, são muito maiores. Então, uma coisa depende da outra, pois não adianta ter bons argumentos na hora de escrever se o seu texto ficar todo bagunçado. Aí, quem for ler vai ter dificuldade de entender o que você escreveu. O que não poderá faltar, então, em uma boa produção textual? Vamos ver? Letra inicial maiúscula, quando nós utilizamos? Vamos lembrar, porque isso nós já aprendemos antes. Nós usamos em substantivos próprios, no início de um parágrafo. Quando eu estou escrevendo um parágrafo, eu coloco o ponto final e continuo na mesma linha. Depois desse ponto final, a primeira letra será maiúscula. E na primeira palavra de títulos também. Um texto é formado por várias frases. Então, o que são essas frases? Nós chamamos de frases as mensagens que têm um sentido completo. Uma frase ela pode ser formada até por uma palavra, por um conjunto de palavras também. Parágrafo. Nós falamos tanto de parágrafo, então vamos prestar bastante atenção. Um texto ele é constituído por vários parágrafos. Esse parágrafo é marcado por mudança de linha e marcação do início da frase seguinte a uns espaços da margem esquerda. É o que a gente sempre comenta, deixa um dedinho ou 2 dedinhos de espaço, coloca na margem esquerda do caderno o dedinho, deixa o espaço e começa o parágrafo com letra maiúscula. Ele corresponde a uma parte do texto, constituído por uma ou mais frases. Um parágrafo pode ter uma única frase, como pode ter várias frases também. Num texto, os parágrafos organizam-se segundo uma determinada ordem, de forma, que tem que ter um sentido coerente no texto. Então, para que serve o parágrafo? Ele vai organizar o texto escrito, vai destacar a fala dos personagens, vai facilitar a leitura e a compreensão e organizar todos os sentidos do texto. Não pode faltar também a coerência textual. O que é essa coerência textual? Ela nos diz da organização das partes para formar o todo do texto. Os tipos de produção textual, sem exceção, necessitam de sentido, de ter significado, ou seja, precisam ser coerentes. Então, é quando nós comentamos assim, o texto precisa ter começo, meio e fim. Precisa ter uma sequência de ideias para dar o sentido que eu quero transmitir naquele texto. Coesão textual. Um texto será coeso quando ele tiver uma ligação entre as partes, uns elementos de coesão, os elementos conectivos. Porque um texto, para estar claro, ele advém da coerência dos fatos que nós já vimos, mas também eles precisam ter os elementos de coesão que, por sua vez, devem estar perfeitamente enquadrados. Aqui nós temos os exemplos de alguns conectivos, que são os elementos de coesão. Porque, e, mas, portanto, por isso, entretanto, além disso, aliás, então, pois, contudo, já que, porém, no entanto e logo. Então, esses conectivos, eles fazem a ligação entre as ideias do texto. Em uma boa produção textual, não pode faltar de jeito nenhum sinais de pontuação. Isso também nós vamos fazer uma revisão agora, que nós já tínhamos estudado anteriormente. Ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Então, está aqui, ó, estou muito gripado. Olha o pontinho final aqui. Hoje está frio. Ponto final. Então, ele serve para indicar que a frase acabou. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura.
Quando eu vou ler uma frase que seja, que tenha vírgula, se eu não der essa pausa, fica difícil até para falar. Ó, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. E quem também vai escutar vai ter dificuldade até de entender o que eu falei. Agora, quando eu leio respeitando a vírgula e essa pequena pausa, olhem como fica diferente. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Travessão, nós sabemos que nós utilizamos muito em diálogos, né? Porque vai indicar que alguém vai falar no texto. Então, olha aqui, ó. Sempre quando eu for fazer o travessão, eu vou deixar o espaço do parágrafo, travessão e vou escrever. Quanto você tirou na prova? Quem respondeu, tirei 10. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Aqui tem os 2 exemplos. De repente, João teve uma ideia. Os 2 pontos aqui indicam que João vai falar. Então, se ele vai falar travessão, precisamos comprar 2 pontos, tinta, pincel e papel. Neste caso, indicou uma lista. O sinal de interrogação, sabemos que indica uma pergunta. Quantos anos você tem? Sinalzinho de interrogação aqui. A atividade já está pronta? Também o sinal de interrogação. O sinal de exclamação ele vai indicar admiração, alegria e espanto. Que susto! Sinal de exclamação aqui. Ó. Parabéns! Outra vez o sinal de exclamação. Reticências. Indica um pensamento não finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... Olha os 3 pontinhos aqui. Eu não falei o que eu vou fazer na escola. Eu preciso ir, mas vocês não sabem por que eu preciso ir à escola. Então, dá essa ideia de que a pessoa não terminou o que ela estava pensando. Este também é muito importante. Nós fazemos depois que nós terminamos de escrever o nosso texto. É a releitura e a revisão textual. Reler o texto é uma opção de excelentes resultados, pois o autor chamará para si a responsabilidade e aprenderá que o processo da escrita e aperfeiçoamento da mesma vem com o tempo, com a prática. Além disso, ao fazer a releitura textual, o escritor observará palavras e trechos desnecessários, ideias vagas, exposições inadequadas, períodos longos e confusos e assim por diante. É nessa hora que eu percebo que o meu texto não está legal, o que eu faço? Eu mudo. Eu acrescento sinais de pontuação, ou eu apago um trecho e reescrevo. É essa hora que eu consigo corrigir algumas coisas no meu texto e perceber que eu fiz algumas coisas que não estavam legais e arrumar. Mas se eu não fizer essa leitura depois da escrita, eu não vou perceber. Por isso é tão importante. Terminei de escrever o texto, vou fazer uma leitura, vou observar todas as partes, os sinais de pontuação, a coerência, a coesão, se as ideias estão claras, pensando na pessoa que for ler, no leitor. Vamos ver alguns exemplos? Olha, aqui eu coloquei a piada 1. Eu tirei todos os espaços, juntei todas as frases, tirei os sinais de pontuação, para vocês verem como fica assim estranho o texto. Se eu for ler, vai ficar assim. A professora pergunta para os alunos quem é que quer ir para o céu, todos levantam a mão menos Joãozinho, e você, Joãozinho, não quer ir para o céu? Querer eu quero, mas a minha mãe falou que depois da aula era para eu ir direto para casa. Agora eu copiei a mesma piada, só que eu dividi em parágrafos e coloquei os sinais de pontuação. Eu coloquei esse traço amarelo, vocês não precisam fazer no caderno, só para vocês observarem. A margem do caderno está aqui, esse é o espaço de 1 ou 2 dedinhos que eu deixo para iniciar o parágrafo. Vejam que os parágrafos estão alinhados no meu texto. Eu coloquei os sinais de pontuação e vamos fazer a leitura agora para ver como é que fica a piada lendo dessa forma. A professora pergunta para os alunos: quem é que quer ir para o céu? Todos levantam a mão, menos Joãozinho.
E você, Joãozinho, não quer ir para o céu? Querer eu quero, mas a minha mãe falou que depois da aula era para eu ir direto para casa. Olha como mudou o sentido. Mais um exemplo de piada. Um fazendeiro desses que falam pouco e pensam muito, encontra-se com um moço da cidade que lhe pergunta por quanto o senhor vende sua vaca. Quero 1 milhão por ela, respondeu o homem, por esse preço compra uma motoca. Compra sim, mas só quero ver o senhor tirar leite da motoca. Observem que aqui também eu coloquei o traço amarelo para vocês verem como ficou. Esta margem vermelha seria a margem do caderno. Então, é aqui que eu começo o espaço antes de iniciar o parágrafo, tá? Então, eu coloquei também o traço amarelo para vocês perceberem. Ó, o texto fica bem alinhado, com espaço, e coloquei os sinais de pontuação. Vamos ler como ficou assim? Um fazendeiro, desses que falam pouco e pensam muito, encontra-se com um moço da cidade, que lhe pergunta: por quanto o senhor vende sua vaca? Quero 1 milhão por ela, respondeu o homem. Por esse preço, compro uma motoca. Compra sim, mas só quero ver o senhor tirar leite da motoca. Aqui também, só vou chamar a atenção de vocês, ó, nós usamos o travessão quando nós formos iniciar uma fala, e aqui apareceu mais um caso que eu posso usar o travessão. Quando alguém está falando, eu coloco o travessão e escrevo quem falou, quem respondeu, depois aqui, igual está nesse exemplo, tá?